Começou, foi. Isso. Pede aí pra... Foi? Solicitou. Espera aí que ainda não chegou aqui. Aqui sim. Pronto. Maravilhosas, tecnológicas, o quê? À frente do seu tempo. É o que somos. É o que somos. É o que somos. Precisa. Só o Instagram que precisa adequar esse Foi. tempo, né? O Instagram. Exatamente. Né? Foi. Muito bom. Ah, eu tenho que virar aqui, ó. Tava aparecendo. Opa. Muito bem. Então a gente estava falando justamente. Oi? Não? Ué. Pra mim aparece aqui, Paty. Foi? Ah, foi? Tá. Pronto, vamos lá. Muito bem. Então, o pessoal que continua, tá entrando aí de volta, a gente estava falando das coisas, né, dos recursos que as pessoas têm adotado para manter a saúde mental e emocional nesse período de quarentena. Então, a gente tem visto várias coisas se repetindo ao longo do tempo, principalmente a companhia, né, de familiares que residem na mesma casa, TV, filmes, música, ler, estudar, fazer orações, fazer conversas online com parentes e amigos, os animais de estimação, o trabalho, manter uma atitude mental positiva, manter distância das notícias. E o último eu não estou vendo aqui, que tem uma barrinha, esqueci qual é. O Ficou a quê? barrinha do Zoom aqui na frente, é o último item. Peraí, o último item é boa alimentação. Ah, boa alimentação. Aqui estão os Isso. itens que atingiram mais de 30, pelo menos 30%, né, de menções. E aí o que a gente percebe? O que mudou de fato em relação às últimas ondas é que manter a atitude mental positiva e otimismo caiu em relação à onda anterior, em relação às ondas anteriores. Então, assim, chama atenção, né? Então, durante quanto tempo eu consigo persistir tentando ter uma atitude mental positiva e otimista? Então, existe um cansaço, na verdade, parece, né, da quarentena. Chega um momento em que eu tenho que recobrar as forças para conseguir me manter nessa positividade, nesse otimismo, esperando que as coisas melhorem, né? E o cenário não está ajudando. Muito bem. Aí chama atenção. Só volta um pouquinho, Ana. Ah, peraí. Só para Foi. isso. Chama atenção só que os homens têm recorrido sempre mais ao trabalho do que as mulheres, como uma forma de. Né, eles relatam que isso ajuda a manter a saúde mental e emocional. E também, agora eles relatavam menos isso antes, cresceu, inclusive, contar com encontros online com parentes e amigos, sempre foram as mulheres que estavam relatando mais isso, acho que os homens começaram a aderir agora aos encontros online. E aí a gente percebeu também, já desde a última onda, que tanto exercício físico quanto meditação não aparecem nunca entre as opções com pelo menos 30%, né, de pessoas aderindo a isso. E aí a gente então chamou a atenção, né, colocou uma provocação nos próximos slides sobre os benefícios dos exercícios físicos para todos os públicos, né, inclusive para as pessoas que convivem com ansiedade, depressão e outras questões relacionadas à saúde mental, né? Então aqui a gente colocou um resumo, né, do que tudo que o exercício físico é capaz de proporcionar: melhora da memória, do humor, aumento da disposição física e mental, melhora a concentração, aumenta até, né, fortalece o sistema imunológico, alivia as dores, melhora a qualidade de sono. Então, se a gente relembrar das manifestações físicas, do que as pessoas têm sentido no corpo, se olhar a lista do que exercícios físicos são capazes de fazer, está praticamente, né, tudo contemplado Resolve aqui. tudo. Resolve tudo. E se isso não for suficiente, eu gosto do argumento da Natália Arcuri, do Me Poupe, que diz que é mais barato se alimentar bem e fazer exercício do que ficar doente e gastar com remédio em hospital, né? E plano de saúde. Então, se nada disso for suficiente, e a Josi falou uma coisa hoje, não sei se ela vai querer falar,
Não sei se a Josi está aí ainda. Mas a Josi falou uma coisa hoje sobre não, a gente, de novo, não se apegar no grande, né? Não precisa fazer 1h30 de exercício, não precisa começar com pouco, dia sim, dia não, 10 minutos, 20 minutos, enfim, para o corpo ir entendendo que aquele lugar é um bom lugar, né? E não um lugar da obrigação. Então, pode ser um caminho. E aí a gente fez a provocação da meditação. Posso já emendar, Anne? Você quer falar? Posso? Tá. Que essa parte aqui é minha. A gente começou a fazer uma provocação sobre meditação porque a gente questiona se precisa ser esse lugar do estereótipo de sentar em posição de lótus e só respirar e não pensar em nada, né? Eu bato muito na tecla e sou uma defensora de que esse lugar é um lugar muito longe, né? Esse lugar é um lugar que exige muita coisa, não é uma coisa que você vai conseguir fazer de uma hora para outra. E aí, gosto muito de olhar para a meditação com um passo meio antes, assim, para olhar para a atenção plena, exercitar a atenção plena e se tornar familiar, entrar em estado meditativo, basicamente olhando para essa qualidade da presença, né? E aí, quando a gente começa a olhar, e aí deram um nome super bonito, né, para atenção plena, porque no Brasil esses nomes super pegam, né? Mindfulness. E aí eu tenho um livro aqui de mindfulness, depois eu mando, né? Depois eu mostro no Instagram também. Atenção plena no movimento. Então, mindfulness você pode fazer parado, pode fazer andando. Basicamente, é a capacidade de você conseguir exercitar essa atenção plena aplicada para qualquer coisa. E aí, a atenção plena, na verdade, ela nasce da interação de 3 coisas, né? A intenção que você coloca naquilo, a atenção que você coloca naquilo e a atitude que você decide fazer. Então, para aquela conversa que a gente teve sobre a autossabotagem, que eu falei do slogan da Nike, é muito sobre isso, né? É sobre você manter a atenção, ter uma intenção e agir para aquele fim, né? Mesmo que no meio do caminho as coisas se atropelem um pouco. E aí a gente pode falar muito de não só nesse lugar mais paradinho, mas a cabeça não vai parar de pensar de um dia para o outro. E aí eu gosto muito desse outro livro aqui, que é bastante prático, chama Medicina e Meditação. Um médico ensina a meditar. Também depois eu deixo todas as fotos lá no IPFEM. E eu gosto muito do Roberto Cardoso porque ele vai trazendo, ele desenha um plano mesmo para você começar e chegar num estágio um pouco mais avançado. Então ele fala, por exemplo, da técnica A, meditando em 3 tempos. Ele vai falar sobre a respiração que você conta 3, segura 3, solta 3, segura 3. E faz isso ali entre 10 e 15 minutos. Quer dizer, a sua atenção ela está na respiração. Você não está preocupada de pensar em outra coisa. Você está prestando atenção na barriga que sobe, na barriga que desce, no peito que sobe, no peito que desce. Você pode pôr a mão. Esse é um jeito de ensinar para a criança, por exemplo. Você põe a mão na barriga e aí você sente e fica concentrada nessa mão que sobe e desce e não pode deixar ela parar de subir e descer ritmada, né? Então, naturalmente, você para de pensar, entre aspas, só porque você está prestando atenção em alguma outra coisa, né? Então, isso é super importante. E aí, ele fala sobre isso e depois ele vai trazendo as técnicas B, C, D, aumentando o tempo, aumentando a complexidade da respiração. O número de tempo pode variar, né? A quantidade de tempo pode variar na inspiração, no segurar, na expiração, enfim. Então tem todo um jeito de construir. Você pode cozinhar meditativamente, você pode fazer outras atividades em estado meditativo, que é esse estado da interiorização e da atenção plena em si, enfim, e no que você decide colocar a atenção. Então, eu gosto de desconstruir esse lugar para que, porque eu ouço muito, a meditação não é para mim, né? Então, a gente não consegue nem ficar no presente, né? Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Então, observa se meditação não é para você, na verdade, porque você não consegue ficar no presente, né? Então, esse é um bom jeito de começar nessa quarentena. Muito bem. Muito bem. Bom, aqui a gente começa a falar de comportamentos durante a quarentena. Então, a gente tem 3
slides aqui mostrando alguns comportamentos que estão sendo interrompidos ou estão sendo intensificados nesse período de quarentena. Então, o que, que a gente tem aqui? Entre as questões, né, quando a gente fala de compras, do hábito de compras, aquilo que mais as pessoas pararam de fazer na quarentena, né, aqui, foram compras de itens básicos presencialmente. Então, alimentos, higiene, limpeza, isso combina com a última onda em maio também. Então, a gente tem 10% dizendo que pararam totalmente de fazer isso, 54% dizendo que estão fazendo isso com muito menos frequência. A única alteração que a gente viu foi compras online de artigos para casa, vestuário, aumentou o número de pessoas dizendo que estão fazendo isso com mais frequência do que faziam antes da quarentena, né? Então, 30% estão dizendo que estou fazendo isso com mais frequência, 5% começaram a fazer por conta da quarentena, né? E aquilo que as pessoas mais começaram a fazer foi comprar de microempreendedores e comprar mais do comércio local. 32% estão fazendo isso mais agora do que faziam antes da quarentena, 9% começaram a fazer isso com a quarentena, prestar atenção no comércio local, né, até acho que como uma iniciativa de incentivo, né, aos pequenos empreendedores, então é legal de ver isso. E compra de itens básicos por aplicativos, né, pela internet, aplicativos. Muita gente não está fazendo isso ainda, 30% dizem, olha, nunca fiz, continuo não fazendo, mas a gente tem outros 30% dizendo, estou fazendo isso agora mais do que eu fazia antes. Né? Então, Muito pode bem. fazer. Tava tirando a foto dos livros aqui, que daqui a pouco começam a me perguntar, né? A gente sabe. Opa, peraí que passou. Opa, peraí que passou demais. Tava aqui, vem pra cá. Isso. Em relação à rotina social, o que as pessoas mais pararam de fazer foi frequentar a casa de parentes e amigos, seguido por aulas presenciais e ir à igreja ou templos religiosos. Foram as 3 coisas que as pessoas mais pararam de fazer. A única coisa que mudou em relação a maio é que tem mais gente dizendo que não é que eu parei totalmente, eu estou fazendo isso com menos frequência que antes. Então, antes tinha mais gente dizendo parei totalmente, agora tem um pouco mais pessoas dizendo estou fazendo, mas estou fazendo menos que antes. Então, parece que está apontando aí para um retorno gradual, né? Que mais que mudou? Nessa onda tem mais gente que disse que nunca fez aulas online, né? Foi a única mudança que aconteceu. E aquilo que as pessoas estão fazendo com muito mais do que antes, é encontro e conversa online com parentes e amigos. Né? Metade da amostra diz estou fazendo isso mais do que eu fazia antes. Pode passar. Aqui, em relação à saúde, o que as pessoas mais pararam de fazer? Consulta presencial com médico. Né? 59% dizendo parei totalmente de fazer isso, 22% estão fazendo isso só que menos que antes. Exercício físico nas ruas também, 46% pararam totalmente de fazer isso, mas tem também, assim como ir para casa de parentes e amigos, aqui também tem em junho agora um pouco mais, né, de participantes dizendo eu estou fazendo menos que antes, mas estou fazendo. Né? Então, talvez aqui também a gente vá assistir um retorno gradual. Né? E aquilo que as pessoas mais começaram a fazer com a quarentena é exercício físico, ginástica em casa, mas mesmo assim você tem ainda um percentual grande também de gente dizendo não estou fazendo, né? Então é meio dividido. Né? Então tem gente que começou e tem gente que disse não estou fazendo e nunca fiz. E que mais? Opa. Terapias online também. Opa! Terapias online, consultas online com médicos, a gente já consegue ver aqui um percentual de pessoas que começaram a fazer isso por conta da quarentena. Né? É pequeno ainda o percentual, mas já aparece aqui adotando essa prática. Aí eu peguei uma notícia de hoje
né, que justamente hoje o governo do estado de São Paulo anunciou a liberação de bares, restaurantes e salões de cabeleireiros a partir de segunda, agora dia 5. E justamente nesta última onda a gente resolveu perguntar o quanto as pessoas será que têm vontade de fazer isso, voltar a fazer essas coisas normalmente, o quanto elas se sentem seguras para fazer isso, né? Então preparadas, tão seguras, têm vontade. E é isso que a gente vai mostrar nos próximos slides. Bom, primeiro olhando a questão da vontade. Então a gente tem o quê? Qual é a maior vontade de todo mundo, né? O que chamou mais, ficou em primeiro lugar aqui? Voltar a ir a bar e restaurante. 55% tem muita vontade de voltar a fazer isso. 53% tem vontade de voltar a frequentar cinema, teatro, shows. Foram as opções com mais de 50%. Né? Mesmo assim, você também tem uma boa parcela ali, 45%, 47%, dizendo, não tenho vontade. Né? Mas são as opções mais aguardadas, digamos assim. Aí depois vem igrejas e templos religiosos, voltar para o local de trabalho, 40% tem vontade de voltar para o local de trabalho, mas 60% não tem vontade. E aí a gente está vendo então essa questão, né, do home office, parece que veio mesmo para ficar. Então você tem 60% das pessoas dizendo não tenho vontade de fazer isso. E Não o que obrigada, menos... né? Não obrigada. Não, obrigado. E o que menos as pessoas demonstraram vontade foi da abertura das escolas. 69% não tem vontade de que as escolas retornem nesse momento. E a abertura do comércio, 75% disseram não tenho vontade, não sinto vontade. Até porque o comércio, né, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? O comércio de itens básicos, ele se manteve aberto. A gente viu pessoas adotando compras, né, numa classe social mais alta, né, principalmente isso acontece, né, adotando compras online e, de fato, acho que a restrição mesmo, né, de frequentar esses lugares, enfim, é o que É, menos apareceu como vontade. acho que a gente também hoje conversou sobre a estratificação de classe social, porque se a gente está falando de uma estratificação de classe mais alta, essa classe mais alta tem uma casa confortável, nem sempre com tanta gente, e ir para a rua é muito mais uma condição de lazer do que uma condição mais funcional, né? Porque o que a gente está vendo nas reportagens e tudo mais é, por exemplo, comércio popular, bairros de comércio popular muito cheios e muito operativos já, inclusive quando a gente estava numa quarentena um pouco mais rigorosa, né? Então a gente precisa ter esse olhar modulado também para a estratificação social quando a gente vai ler esse dado aqui. Bom, Opa. aqui, depois de falar de vontade, a gente perguntou então se as pessoas se sentem preparadas a voltar para esses lugares. E aí, quando você olha esse gráfico do quanto as pessoas se sentem preparadas ou não, chama atenção que para todos os itens a maioria não se sente preparada para voltar. Então, você tem lá, voltar para o local de trabalho, que é onde tem mais gente se sentindo preparada para voltar, mesmo assim você tem 65% dizendo não estou preparado para voltar para o local de trabalho. E as opções com mais gente dizendo que não estão preparadas são bares e restaurantes. Então, justamente aquilo que eu tenho mais vontade, no entanto, eu estou me sentindo pouco preparado para isso. Né? Então, acho que existe um receio grande ainda. Igreja e templo religioso, academia, locais de entretenimento também, né? Que apareceu forte ali com uma vontade consistente, mas aqui 87% dizendo não me sinto preparado para voltar a fazer isso. E abertura de escola também, 88% não se sentindo preparado para voltar a essa atividade. Sim. E o próximo... Não, eu ia falar só desse voltar para o local de trabalho, pode ter muito a ver com a abertura de escola também, né? Então, como é que eu volto para o trabalho se a escola do meu filho só volta em setembro, por exemplo, né? Em teoria, com 35% da capacidade. Então, é entender um pouco
esse contexto cruzado também, né? É. E aqui, quando a gente pergunta sobre segurança, né, você se sente seguro para voltar para esses lugares, o cenário fica pior ainda. Então, a gente tem percentuais super altos de gente dizendo que não se sente segura a voltar para nenhum desses lugares. Então, o local de trabalho, 85% não se sentindo preparada para voltar, né, preparada não, segura. E o lugar onde menos pessoas se sentem seguras são academia e centro esportivo, bar e restaurante e locais de entretenimento, com 96% das pessoas dizendo não tenho segurança de voltar para esses lugares. O que tem um impacto na economia grande, né? Se a gente for pensar por esse lugar. Aí uma coisa que a gente tinha mencionado lá atrás sobre o quanto as pessoas também estão se sentindo com essas mudanças todas de home office, adequação da casa, crianças fora da escola, o quanto isso está sobrecarregando, né, homens e mulheres. Aí a gente tem, bem alinhado com as ondas anteriores, pelo menos metade das pessoas dizendo que está se sentindo um pouco muito sobrecarregado, e principalmente as mulheres. São sempre as mulheres com praticamente o dobro, né? O índice é praticamente o dobro dos homens se sentindo sobrecarregadas. 56% das mulheres estão se sentindo sobrecarregadas com essas mudanças. Também mais pessoas homossexuais ou com outras orientações sexuais se sentindo sobrecarregadas, e nessa onda ficou equilibrado, né? Pessoas que não têm pré-existência de questões de saúde mental, ficou bem equilibrado com pessoas que convivem com essas questões. Então, o cenário para as mulheres aí mais difícil, né? Mais Nessa desafiador. mais desafiador. Aí aqui a gente fala de relações de trabalho. Como é que estão, para quem está trabalhando hoje, como é que está a relação com cliente, fornecedor, pares, subordinados, chefes e superiores? A maioria, assim como na medição anterior, diz que, olha, está igual, não teve alteração nessas relações. Só que aí, em junho, a gente observa que mais pessoas estão reclamando ou dizendo que a relação com chefes e superiores piorou. Então, a gente tem aí 31%, né? Então, um terço praticamente, dizendo que a relação piorou um pouco ou piorou muito. Né? Clientes e fornecedores se mantêm igual e também chama atenção, né? Porque são 27% dizendo que essa relação com clientes e fornecedores não está legal. Né? Piorou muito ou piorou um pouco. Ok. Aqui as relações em casa. Aí está bem alinhado também com a medição de maio. A gente tem um pouco mais de um terço dizendo que a relação em casa com parentes próximos, pessoas que convivem dentro da mesma casa, a relação está mais tranquila, mais próxima do que antes, com mais diálogo, entendimento, afeto, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem 30% dizendo que não sofreu alteração e 24% dizendo que a relação está mais tensa do que antes da quarentena. E além disso, a gente tem 3% considerando se separar ou divorciar, 4% relatando que sofreu ou vem sofrendo violência psicológica e 3% dizendo que já se decidiram. Não fizeram ainda, mas já estão decididas a se separar ou se divorciar durante este período. As mulheres são aquelas que mais acham que as relações em casa melhoraram. Os homens, para eles, a maioria acha que a relação está igual, né? Não tem diferença entre héteros e homossexuais nesse caso. Na onda anterior, os homossexuais e outras orientações reclamavam mais, mas nessa onda a gente não viu essa diferença. E lembrando sempre que podemos sempre ligar para 180, né? Para todas as formas de violência, tem sempre um canal público do 180 para denunciar. Agora sim essa pesquisa ficou boa, hein? Finalmente. Agora a gente vai falar de um capítulo que foi inserido nessa última onda, que foram algumas perguntas que a gente fez sobre comportamento sexual. A gente sabe que isso vem sendo tratado também, né? A gente vem lendo matérias, conversando com pessoas sobre essas modificações
essas mudanças, né, de sensações, de comportamento sexual durante a quarentena, esse distanciamento, né, das relações, ou intensificação, né? Quem está dentro de casa, está agora dentro de casa com a mesma, ali com o companheiro, com a companheira 24 horas por dia. Então a gente tinha interesse em saber o que é que está acontecendo. Bom, o comportamento sexual, pelo que a gente apurou aqui na nossa pesquisa, ele, para a nossa amostra, ele mudou bem pouco durante a quarentena. Várias opções que a gente testou, né, que a gente avaliou, a maioria nunca tinha realizado essas coisas, ou diz que não continua não realizando essas práticas. Quais são elas? E aí é o que a gente tinha também comentado anteriormente, né? O quanto as pessoas também se sentem confortáveis, né? Ou É com isso, tabus a respeito de se colocarem nesse lugar, de assumirem que estão fazendo isso, né? exatamente. Então a gente tem práticas que nunca foram feitas, né? Quais são? Né? Envio e recebimento de nudes e fotos sensuais. Para todas elas, 7 ou 8 pessoas em cada 10 disseram que nunca fizeram isso. Então, envio e recebimento de nudes, fotos sensuais, o sexting, né, que é as mensagens de texto por WhatsApp, outros aplicativos, leitura de livros e contos eróticos, uso de aplicativos e sites de relacionamento, uso de vibradores e brinquedos eróticos e prática de sexo virtual. Então, para essas opções, 7 ou 8 em cada 10 disseram que nunca tinham feito isso antes. Mais mulheres afirmando que nunca fizeram isso do que homens, né? A gente vai ver isso depois, algumas diferenças entre homens e mulheres. Bom, entre as práticas mais comuns, aquelas que mais pessoas disseram que já fizeram alguma vez na vida, algumas continuam sendo realizadas com a mesma frequência de antes da quarentena e algumas outras e algumas menos do que antes. Então, por exemplo, quando a gente falou de masturbação, 31% dizem que continuam fazendo isso com a mesma frequência de antes, 30% está fazendo isso com menos frequência e só 12% disseram que estão fazendo isso com mais frequência. Quando a gente falou de filme e site pornográfico, 18% estão com a mesma frequência de antes, 13% fazendo com menos frequência e só 7% fazendo com mais frequência do que antes da quarentena. E a prática sexual com parceiro, seja fixo ou casual, diminuiu para a maior parte da amostra. Né? Então, parceiro fixo, 33% pararam totalmente com essa prática, e 45% pararam totalmente com a prática sexual com parceiros casuais. Próxima. Aí, o que os homens, qual a diferença entre homens e mulheres, né? Então, como eu tinha falado antes, mais homens dizem que sim, eles já consomem habitualmente, assistem habitualmente filmes e sites pornográficos, né? Então, 73% versus 44% das mulheres. Além disso, eles também enviam e recebem mais nudes e fotos sensuais, usam mais aplicativos de relacionamento, praticam mais o sexting, né, o sexo por texto, e o sexo virtual. Então, pelo menos assumiram isso durante, né, respondendo à pesquisa. Né? Então, no mínimo, se sentem mais confortáveis e com menos tabus falar a respeito, né? E aquilo que eles disseram que estão fazendo mais do que antes, peraí, sites, né, sites e filmes pornográficos. É o que eles estão fazendo, dizem que continuam fazendo normalmente, e essa prática vem sendo feita tanto quanto, né, ou mais do que a masturbação. Só que a única diferença, o que as mulheres, a única coisa que elas dizem que fazem mais do que os homens é a utilização de vibradores e brinquedos eróticos. 33% das mulheres disseram que já fizeram isso em algum momento, contra 18% dos homens. E as mulheres, como eu disse antes, afirmam estar fazendo todas essas práticas com menos frequência do que antes. Então existe aí
digamos, um esfriamento, né, entre as práticas que elas afirmam que já fizeram alguma vez, a maior parte delas diz que está fazendo menos do que antes. Né? Então, Ana, quer Não fazer é? algum... Não, na verdade, isso aqui começou a ser a nossa semente para pesquisa de sexualidade, que a gente quer conduzir no segundo semestre. Estamos coletando outros dados, assim, tem outras pessoas, né, pesquisando esse assunto em outras frentes, ouvindo um pouco o que vem de conteúdo terapêutico e conteúdo de grupo. Essa experiência está bem particularizada mesmo, assim, dependendo também da privacidade que se tem no confinamento. Acho que esse é um dado importante, principalmente quando a gente fala de estratificação social. E uma coisa que a gente discutiu bastante hoje, que nessa pesquisa a gente não fez corte por estado civil, mas a gente gostaria muito de saber se esses homens, eles são, por exemplo, solteiros ou casados, e obviamente essas mulheres também, mas dado o volume, né, de atividade, assim, com quem será que essas atividades estão acontecendo, né? É com a parceira que está em casa com eles, ou com o parceiro, né, assim, ou é com alguém de fora, enfim, olhando um pouco para essa coisa, para esse apontamento de comportamento monogâmico ou não, né, que a gente sabe que é uma realidade, mas o quanto isso se confirma numericamente, né? Então, isso é uma coisa que vai ser bastante interessante, assim, da gente olhar numa pesquisa recortada só para esse assunto. Essa pesquisa, opa, tá no mudo. Essa pesquisa que a gente vai tratar só desse assunto, ela é interessante porque além de medir, né, ou averiguar aquilo que está acontecendo, os impactos da quarentena, ela pretende também ser feita em duas etapas, até para conseguir entender como a quarentena, como a vivência da pandemia altera o comportamento ao longo do tempo. Né? Sim. Então, além de uma fotografia nesse momento, vai ter uma fotografia futura também, né? Para a gente saber quais práticas foram iniciadas, né, na quarentena e permaneceram e quais não, né? Então vai ser Uhum. bem legal. Bom, aqui comportamentos. A gente tem então que comportamentos foram mais frequentes nesse período. A gente tem a irritabilidade em primeiro lugar, metade da amostra dizendo que sentiu isso, né, se comportou de forma com irritabilidade. Quase metade da amostra apreensão com o futuro, 45% impaciência, 45% também preguiça. Preguiça caiu um pouco em relação à última medição, mas está aqui ainda bem frequente. E aí vem cuidados com a casa, cuidados com a família, cuidados consigo mesmo e a redução do consumo ou das compras, né? E aí os homens, também em relação às mulheres, se sentindo, né, relatando menos irritabilidade, menos apreensão com o futuro, menos impaciência e menos preguiça aqui a seta ficou ao contrário. Afirmam estar cuidando mais de si mesmos, Tá. né, do que as mulheres. Então, o cuidado consigo mesmo é maior para eles do que para elas. Essa seta precisa estar lá do lado das mulheres. Muito bem. É. Bom, discordâncias, né? Então, a gente questiona os participantes a respeito das discordâncias, se eles vêm enfrentando esse tipo de situação. Né? E aí a gente sempre tem isso, todas as ondas, que pelo menos 7 ou 8 em cada 10 pessoas assumem que entraram em discordância por algum motivo, né, com outras pessoas. Nessa onda, um pouco mais homens do que mulheres, mas sem uma diferença significativa. O que chama atenção só é que, assim, indiferença ou desrespeito ao isolamento, as regras de isolamento, continuam em primeiro lugar, seguido por questões políticas. Então, são os dois principais temas que geram essas discussões, essas discordâncias, e os homens falando mais das questões políticas, tendo isso como principal gatilho para entrar em discordância, e as mulheres ainda a indiferença ou desrespeito às regras de isolamento.
As outras opções continuam muito próximas às outras ondas, então, assim, outras coisas que também têm gerado discordâncias. Compartilhamento de fake news, 40% das pessoas dizendo que isso foi motivo de discordância, 27% notícia alarmante ou pessimista, e aí vem caindo ao longo do tempo, né? Compra e estocagem de suprimentos, compartilhamento de piadas, falta de interesse em compartilhar tarefas domésticas, 13%. Então, a tônica toda das desavenças é questão política e essa coisa de respeitar ou não as regras de quarentena, né? Muito bem, aqui trabalho e renda, que é o último capítulo, estamos chegando ao final. A gente sempre pergunta, né, em todas as ondas, o quanto as pessoas acham que elas têm recursos, reserva financeira para arcar com as contas de mais um mês, né, do mês seguinte. Nessa onda de maio, mais pessoas, menos pessoas disseram ter reserva financeira para o próximo mês. Em maio, 73% da amostra dizia ter reserva, agora 60% dizem que tem reserva para o próximo mês. Isso naturalmente é mais crítico para quem tem renda familiar abaixo, né, de 2 salários ou até 2 salários mínimos, e está mais crítico agora do que era antes. Então, até 2 salários mínimos, você tem 38% das pessoas dizendo que tem renda, né? Lembrando que a gente tem seguro-desemprego, a gente vai ver como é que está essa situação de emprego depois também, mas tem a ajuda emergencial, auxílio-desemprego, mas mesmo assim, isso a gente percebe que ao longo dos meses essa reserva parece que está caindo, né? Aqui a situação de trabalho, para quem está trabalhando, a maioria afirmou que ainda não voltou ao local de trabalho e está trabalhando 100% em home office, 54%. E aí você tem, entre as pessoas que não estão trabalhando, 44% pararam antes da quarentena, já estavam desempregadas antes de começar a quarentena, e você tem 31% de pessoas que foram suspensas ou afastadas por tempo indeterminado, todas elas mulheres, e 26% foram demitidas durante a quarentena, ou encerraram as atividades do seu negócio durante a quarentena, e também todas elas mulheres. Aqui a gente tem a questão do salário, remuneração, que advém do trabalho, e o volume de trabalho, né? Como é que está isso? Em relação à remuneração, a maior parte, né, 42%, dizem que estão recebendo normalmente a sua remuneração, não teve alteração. Mais homens do que mulheres se encontram nessa faixa, né, de estar recebendo integralmente o salário, a remuneração. E a maior parte diz que o volume de trabalho, o tempo dedicado ao trabalho aumentou. Aqui eu não consigo ver o percentual mais porque escondeu. O que aumentou, você quer saber? O círculo amarelo. 42%. 42%, dizendo que o volume de trabalho, o tempo dedicado ao trabalho aumentou. 37% dizem que o volume de trabalho diminuiu, ou o tempo dedicado ao trabalho diminuiu, e muitas mulheres, mais mulheres do que homens, dizendo que o tempo dedicado ao trabalho diminuiu. E aí a gente chama atenção só para esse panorama, né, o quanto da pesquisa também está refletindo o que a gente vem assistindo, né, do que está acontecendo no país e até em outros países também. Que a pandemia, de uma forma geral, ela está acentuando as desigualdades, todas as desigualdades, ou colocando uma lente de aumento sobre essas desigualdades. E uma dessas desigualdades é a desigualdade relacionada a gênero, né? E alguns pontos aqui que a gente pode refletir sobre eles, o quanto isso está pendendo mais para o lado das mulheres do que dos homens. 2 exemplos aqui que a gente pegou. Um deles é a situação das escolas de educação infantil,
que estão todas fechadas e a previsão é de que não volte esse ano. Muitas escolas de educação infantil estão sendo fechadas e a grande força de trabalho nessa área são mulheres, que estão sendo todas dispensadas, e as mães, justamente, que estão com os filhos afastados das escolas, estão em casa cuidando dos filhos, muitas vezes dividindo a atividade profissional, tentando trabalhar e cuidar da casa e dos filhos ao mesmo tempo, e isso é uma questão que aumenta o nível de tensão, né? Em ter que fazer essas duas atividades ao mesmo tempo, né? E outros setores onde predomina a força de trabalho feminina também estão bastante prejudicados, né? Então, quando a gente olha para a saúde, assistência social, os restaurantes, né? A questão do turismo, ONGs, cuidado com crianças, idosos, a grande parte dessa força de trabalho também é de mulheres, né? E aí a gente tem mais mulheres nesses setores, representando também mais paradas ou mais demissões ou mais reduções de remuneração. E aí, por conta disso, a gente deixou essa pergunta aqui, né, que faz a gente refletir sobre isso e buscar dialogar justamente, né, sobre como a gente pode apoiar, criar condições para cuidar das mulheres, valorizá-las e garantir que as conquistas sociais e econômicas não sejam perdidas. E, além disso, que a gente consiga avançar, né, sobre aquilo que já foi conquistado. Então, é um ponto que chama atenção. Aqui, a gente resgatou um dado que está lá na nossa apresentação, né, de uma pesquisa realizada sobre burnout, que tem a ver com essa maior tensão, né, justamente em conciliar várias atividades ao mesmo tempo, chamando atenção para o fato de que um dos recursos que são inclusive indicados por especialistas, né, para tentar amenizar essa situação, é a participação das mulheres em círculos de mulheres, né? A questão de você se sentir pertencente a um círculo que se alimenta mutuamente, onde existe troca de ideias, onde existe esse apoio mútuo, né? Para onde você pode recorrer e é uma oportunidade de então dialogar sobre oportunidades, sobre mudanças, né, de vida e carreira. E isso além de outras questões que também devem ser levadas em consideração, né, para contribuir para esse quadro que a gente já falou anteriormente, né, de toda a questão aí de mudança, né, de rotina, de atividade física, alimentação, meditação, pausas, inclusive a mudança de atitude mental, né, ou de mindset, de fato conseguir criar uma consciência acerca do que é realmente produtividade na vida, né? O que é sucesso, o que é sinônimo de bem-estar e sucesso. E justamente num círculo de mulheres isso pode ser, né, trabalhado, pode ser conversado. Então a Ana pode até, justamente conduzindo tantos círculos de mulheres, pode até contar mais, né, sobre essa A contribuição. mágica acontece, é só o que eu tenho a dizer. A mágica acontece de suporte desde, gente, quero comprar cerveja, quem é que entrega? Ah, liga pro Zé Delivery, acho que era esse o nome. Até, gente, fui demitida, ou preciso de ajuda, ou meu pai tá no hospital, ou não tô dando conta, só tô chorando, não dormi. Como a gente consegue fazer sustentação remota também, né? Pelo contato de mulheres que se encontram com alguma periodicidade. Então, ajudas em todas as esferas, em todos os níveis. Coloquei a tela aqui de novo, só para a gente não esquecer que essas rodas são importantes, não só para mulheres, mas para mulheres e homens também, né? Rede de apoio é sempre importante para todo mundo. E aí, acho que posso começar a encerrar ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode fazer o encerramento. E, Muito bem. Bom, vem por aí uma pesquisa sobre sexualidade na quarentena e no pós-pandemia, né? Então, com a doutora Carmita Ábido, que é uma parceira muito querida nossa, uma psiquiatra, enfim, sexóloga, muito
muito reconhecida pelos trabalhos que ela faz, então a gente está querendo fazer isso aí no Brasil inteiro, no segundo semestre, com uma outra onda no começo do ano que vem. E uma pesquisa com recorte específico sobre mulheres, trabalho e emprego no pós-pandemia, olhando especificamente para mulheres empregadas, mulheres desempregadas e mulheres autônomas, né? Empregadas seletistas, desempregadas e mulheres autônomas, para tentar costurar aí, traçar alguns panoramas, contribuir com rodas de orientação de carreira, contribuir com recolocação profissional, e aí a coisa vai para um caminho para além do terapêutico, né, nessa construção. Aqui a gente só deixou um pouco de referências de notícias sobre a condição feminina. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente no Instagram e aqui também. Esse link vai estar disponível no YouTube e a gente também manda para toda a nossa base, junto com essa apresentação em PowerPoint. Agradecer a Anne, as meninas todas que estão aí com a gente, do IPFEM. Obrigada por tudo. E é isso, enfim. E vamos, hoje a gente está gravando hoje, dia 3 de julho, e boa saída de pandemia, vai ter novo pulso dia 15 de julho e a gente conta com todo mundo. Certo? Muito bem. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo Tchau, para tchau. todos. Obrigada.